Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui na biblioteca hoje, por isso estou falando até um pouco mais baixo, na biblioteca da escola. Gostaria de trazer para vocês uma reportagem que eu vi agora, achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu puxar a tela aqui. Aí, essa aqui então, que é uma reportagem bastante interessante sobre experiência de quase morte. E o título é Experiência de quase morte existe e cientistas provam a teoria, tá? Então, ele diz o seguinte: existem os termos populares que dizem que provavelmente qualquer pessoa pode ter uma experiência de quase morte por inúmeros fatores. Por esse motivo, um estudo científico publicado pela Annals of the New York Academy of Sciences fez uma primeira análise biológica da morte. Olha que interessante. Parada cardíaca não é ataque cardíaco. Ele representa o estágio final, ela representa o estágio final de uma doença ou evento que causa a morte de uma pessoa. O advento da ressuscitação cardiopulmonar nos mostrou que a morte não é um estado absoluto, mas sim um processo que pode ser revertido em algumas pessoas, mesmo depois de iniciado. Nada de novo, a gente sabe disso aí, né? Que essas ressuscitações acontecem, né, com frequência devido ao avanço da ciência, né? E eles falam também aqui que é um fator que eu achei bastante interessante, é que eles explicam que as células do cérebro, quando ocorre a morte física, elas não morrem imediatamente, né? Então, o que possibilitou o estudo científico da morte é que as células cerebrais não ficam irreversivelmente danificadas em poucos minutos de privação de oxigênio. Então, é quando o coração para de bombear o oxigênio para o cérebro, essas células elas começam então a morrer. Mas isso não ocorre de forma rápida, como muitas vezes a gente pensava, tá? Elas vão morrendo com o passar das horas, tá? Então, o que diz ali é que, inclusive, ainda existe picos, aqui ela fala que tem atividade gama, e picos elétricos após a pessoa vir a óbito. Então, eles dizem que pode levar aí ao longo de algumas horas, que nem eles dizem ali, para o cérebro realmente morrer. O que possibilitaria então aí, existir de alguma forma, algum tipo de, pensamento ou atividade, pelo menos cerebral, mesmo após a morte física. O que eles acreditam, os cientistas, né, que isso pode ser então a explicação aí do porquê as pessoas vivenciam a experiência de quase morte, pois, eh, a grande dificuldade era justamente que se o cérebro está morrendo, né, não deveria haver consciência nenhuma. Porém, eles afirmam que continua essa movimentação ali, do cérebro, né, da atividade cerebral, o que eles dão a entender de que é aí que reside a ideia da experiência de quase morte, ou seja, o cérebro criando imagens, né. Particularmente, eu acho que não tem nada que provado aqui, para mim, são coisas que a gente até já sabia, né, eh, eles só estão provando que o fenômeno existe, né, mas não provam se existe ou não a consciência após a morte. Para isso ainda vai longe a pesquisa, né. E existem conjecturações das quais, obviamente, a ciência sempre vai bater contra a existência da consciência após a a morte física, né. Mas não há como provar ainda nada nem contra nem a favor, tá. E mesmo tendo ainda essa questão da atividade cerebral após a morte física, não quer dizer que essa atividade cerebral deveria ser organizada a tal ponto de a pessoa ver parentes que já faleceram, da pessoa ter, conversa com parente que já faleceu, da pessoa ver determinadas coisas do outro lado, ou seja, toda uma organização de consciência, como se a pessoa estivesse viva, né. Nada prova aí por que disso acontecer.
Se fosse só uma questão cerebral, provavelmente, então, poderia ser algo muito mais, fantasioso ou muito mais, desorganizado, né. Então ainda fica essa questão. Mas, eu achei interessante trazer essa notícia aí que eu li para vocês, e creio que é bastante elucidativo em alguns pontos aí, mas ainda chove no molhado, né, essa questão ainda vai ir muito longe. Certo, pessoal? Grande abraço, até o próximo vídeo. Shalom, shalom.